Olá pessoal, como que vocês estão? Curtindo as férias? Tomara que sim. Hoje eu preparei para vocês um material para o nosso TCC, que apesar de estarmos em férias, o TCC não tem férias, tá? Então, eu preparei um material que é a parte mais extensa do nosso pré-projeto, que é o que a gente chama de... Opa, que travou? Fundamentação teórica, tá? Então, aqui eu vou dar algumas dicas para vocês do que dessas 2 semanas vocês estarão fazendo para me entregar quando a gente voltar, no dia 30, tá bom? Então, a fundamentação teórica, que a gente vai estar vendo hoje, ela também tem outros nomes, né, que a gente já viu, como referencial teórico, algumas pessoas utilizam como referência bibliográfica. Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que o referencial teórico não é o mesmo que revisão de literatura. Por quê? O referencial teórico são todos os autores que nós iremos trabalhar que irão contribuir para o nosso conceito, né? Então, os conceitos que a gente for estar trabalhando no trabalho... Ficou até redundante, mas a gente vai estar colocando nosso referencial teórico. Então, por exemplo, daquele trabalhinho que eu falei, né, que eu criaria sobre a galinha pintadinha. Então, eu iria ver autores que falam sobre a galinha pintadinha, autores que falam sobre o desenvolvimento de aprendizagem, das crianças e tal, e aí esse referencial eu iria criar depois, né, um fichamento de todos os autores que vão explicar para mim esses conceitos do que é desenvolvimento humano, quais são as etapas, né, do desenvolvimento humano, o que é a galinha pintadinha, qual é o embasamento da galinha pintadinha e assim por diante. A revisão de literatura seria o quê? Muitos autores também utilizam como referencial teórico, mas a revisão de literatura é, por exemplo, eu vou ler um livro sobre o Piaget. Então, eu vou fazer uma análise, né, desse livro do Piaget e vou colocando os pontos mais importantes. Não só apenas os conceitos, mas também toda a contextualização deste livro, né? Então, seria essa revisão de literatura. No caso que nós vamos estar fazendo aqui, vocês terão vários autores, né? Que vai trabalhar a temática do tema de vocês. Então, esse referencial, vocês vão ter que, de uma certa maneira, fazer a revisão de literatura, ou seja, vão ter que ler o livro, fazer um fichamento dele, e aí vão anotar os pontos mais importantes. Por quê? São esses pontos importantes que vocês vão utilizar no referencial de vocês, ou seja, na escrita, né? Então, é a partir disso que vocês vão ter as citações, né? Então, a nossa citação nada mais é do que a justificativa de um autor que já trabalhou sobre aquela temática, tá? Então, seria isso o referencial teórico. Então, a revisão de literatura, como eu falei, ele tem o propósito de reunir estudos anteriores de forma sistemática e abrangente, né? Então, o que aquele autor está falando sobre aquela temática, qual o resultado que ele conseguiu a partir de uma determinada análise, e aí, a partir disso, a gente pega também para utilizar no nosso trabalho. Já o referencial teórico, ele é mais enxuto, né? Ele é construído a partir dos conceitos, que possuem ligação com o objetivo da problemática pesquisada. Então, por exemplo, o objetivo é compreender a importância da galinha pintadinha. Então, aqui eu vou pegar autores, né, que vai estar falando sobre esses conceitos da galinha pintadinha, do desenvolvimento infantil. E aí eu vou pegar essas citações, porque o meu primeiro capítulo, ele vai ser exatamente para... identificar e explanar mais sobre estes conceitos trabalhados. Por isso que quanto mais conceito tiver no meu trabalho, maior será a minha revisão de literatura, meu referencial teórico, tá? Porque eu vou ter que estudar diversos autores, e aí desses autores eu vou pegar os pontos principais dele, tudo bem? Se tiver dúvida, vocês vão me perguntando depois. Aí o próximo ponto que eu coloquei aqui pra vocês, nessa aqui eu peguei de um blog, né, que tá aqui nas referências, e aí eu coloquei aqui para vocês o que é o referencial teórico então, né? Então, ele é o conjunto de elementos teóricos sobre o assunto. Ele é um texto descritivo que a gente tem que evitar opiniões pessoais. Então, por exemplo, eu acho que o autor tá falando tal coisa. Não, é segundo o autor fulano de tal, aí coloca o ano da publicação. Nunca é o que a gente acha, né? Nunca é a nossa opinião, mas a partir do embasamento de algum autor. E é um texto 100% baseado em citações. Então, eu não posso simplesmente colocar a fala do autor e dizer que essa fala é minha, porque aí seria um plágio, né? Então, você tem que colocar o nome do autor e aí da onde você está tirando a citação dele. Igual aqui, eu peguei
esse cronograma desse site do André Fontinelli, né? Então, eu não posso colocar que isso aqui foi uma criação minha, porque eu peguei de um site, né? Então, eu tô colocando o local da onde eu retirei esse cronograma aqui, tá bom? Aí tem autores que utiliza também, né? Ele é sinônimo do quê? De marco teórico, fundamentação teórica, embasamento teórico, a revisão bibliográfica, a revisão de literatura, uma abordagem teórica. Então, há autores que vão utilizar todas essas nomenclaturas para justificar ou explicar o que é o referencial teórico, tá bom? É claro que a revisão de literatura é necessário que você leia todo o conteúdo, né? E a partir disso você vai fazendo os pontos principais daquela obra, para você utilizar no seu artigo, ou monografia, ou TCC, ou tese. Então, quais são as etapas que vocês vão ter que estar fazendo para me entregar? Então, a primeira coisa, né? Vocês vão ter que estar lendo os livros que eu sugeri, ou sites, artigos e afins. Vão ter que fazer o levantamento de todos os conceitos que serão trabalhados. Então, por exemplo, eu vou falar sobre, não sei, deixa eu ver um tema aqui que vocês me falaram, sobre a psicologia da internet. Então, primeiro eu vou ter que explicar o que é internet, né? O que seria essa psicologia da internet. Então, eu tenho que ver quais são os autores que vai estar falando sobre essa temática, né? Que já tenham trabalhado sobre isso, ou sobre o grupo da sociedade líquida, vai ter que explicar para mim o que é o conceito da sociedade líquida, quais autores que falam sobre isso. Então, para eu poder fazer o meu referencial teórico, ou seja, analisar os conceitos dos autores, eu tenho que saber quais conceitos que eu vou estar utilizando. Então, o que vai ter no primeiro capítulo que eu preciso explicar para quem vai ler o conceito. Então, eu quero falar o que é psicologia da internet, o que é e-commerce, o que é sociedade líquida, deixa eu ver o que mais, sei lá, depressão e afins, né? Então, de acordo com os conceitos que eu for trabalhando no meu trabalho, na minha problemática, eu vou fazendo o levantamento desses autores. Outro ponto importante, temos que pesquisar autores que tratam desses conceitos, né? Que tiveram embasamento, que tiveram pesquisas científicas, lembrando, né? Cuidado com o site que vocês vão pesquisar. Então, procura na Cielo, no Google Acadêmico, nas revistas, né? Que tem o MEC, reconhecimento do MEC e tal, do CNPq. Então, tem que ter muito cuidado de onde que a gente tira essas informações. E, por último, fazer as anotações dos principais pontos do autor, né? Isso aí a gente vai pegar um pouquinho da parte do levantamento bibliográfico, ou revisão bibliográfica, do qual a gente pega, né, um resumo sobre o texto, sobre o livro lido, o artigo, e aí vocês vão colocando os pontos-chave. Por quê? É importante que vocês façam essas anotações, porque vocês vão colocar isso na citação. Então, o que eu indico quando for livro? Colocar o nome do autor, né, do livro, colocar a página da onde está sendo tirada essa citação, porque aí, quando for colocar no trabalho, você já tem esses pontos, né? Essas definições que se tornarão citação futuramente, tá? Então, sempre façam anotações de tudo que vocês lerem. Tá com dúvida? Procura no Pai dos Burros, né? Vai lá no dicionário, não sabe determinada palavra, até mesmo no Google Online, pesquisa, não fique com dúvidas sobre o significado das palavras. E aí, o que vocês vão fazer agora? Ou melhor, nessas 2 semanas aqui que a gente tem de encerramento de férias. Vocês vão fazer para mim uma revisão bibliográfica, ou seja, vocês primeiro vão ler, né, os livros e artigos já pesquisados, vão fazer para mim, a partir dessa leitura, fichamentos, né? Então, vocês vão ler os livros durante essas semanas, vão fazer o fichamento ou em grupo ou individual, e depois vocês se reúnem e montam um único referência. Então, vocês vão ter que ler, vão ter que analisar os conceitos da problemática de vocês, fazer o fichamento, e quando for no dia 30 de abril? Tô perdida. 30 de abril, vocês irão mandar para mim por e-mail, tá? Pro e-mail lá da Prof. Andréia. Porque aí eu vou estar verificando todas as referências que vocês irão trabalhar. Lembrando que não é simplesmente livros, né? Vocês vão ter o livro. A gente pegou um documentário, também pode fazer do documentário.
se é alguma revista acadêmica. Então, tudo que vocês utilizarem, né, para essas fontes bibliográficas, vai ter que ser colocado nessa revisão, nesse levantamento bibliográfico, tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem me procurar no WhatsApp que eu entro em contato com vocês, tá bom? Um grande beijo e até dia 30, pessoal!